instrumento ser usado por Ti, a Sua palavra que é viva e eficaz, que nessa noite ela venha encontrar corações e mentes prontas, Pai, como solo fértil a receber a Tua palavra, Senhor. Tudo que ela venha falar aqui venha do Senhor. Usa a Tua filha, Pai, de uma forma sobrenatural, e que a Tua igreja receba a Tua palavra nessa noite, Pai. Abençoa a casa da Tua filha, seus familiares, tudo aquilo que Sua filha tem buscado no Senhor, que o Senhor possa fazer, Pai, prevalecer sobre a vida dela. Nós oramos a Ti, entregamos a vida da Tua filha em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7. Versículo 24 ao 27, né, que hoje no tema do culto, né, da família, já foi falado aqui, né, construa seu lar segundo o coração de Deus, e tem como tema Mateus 7, 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E também vamos estar lendo em Salmos 127. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essas duas mensagens foi a qual o Senhor me deu hoje para poder estar falando, né, compartilhando um pouquinho com os irmãos sobre a palavra do Senhor dentro desse tema, né, sobre a família, onde nós precisamos construir nosso lar, né, construir nossa família nos caminhos do Senhor, buscando a presença do Senhor a cada dia, buscando a cada dia consagrar nossa casa, nossos filhos, né, nosso esposo, na presença do Senhor. E às vezes a gente se pergunta, quando se depara com né, algumas situações adversas, a gente fala, mas como fulano é assim, o filho está fazendo isso, o marido aquilo, ou a esposa, né? Podem sentar, irmãos. E a gente às vezes se encontra desorientados. Mas por quê? Porque às vezes a gente desvia os nossos olhos da palavra do Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor, quando a gente busca a sua palavra, Ele nos instrui a todo instante, a todo momento, a estarmos consagrando a mente dos nossos filhos. Mas como eu posso consagrar a mente dos meus filhos? Não é eles que têm que buscar, não é eles que têm que ler a palavra, mas nós, como mãe e pai de nossos filhos, nós também podemos orar pela mente, entregar ao Senhor, que a mente dos nossos filhos sejam cheias da presença de Deus, cheias do amor de Deus, cheias do que é puro, do que é nobre, do que é digno, do que é honesto, de tudo aquilo que vem alegrar ao Senhor.
E às vezes a gente nos pega reclamando e sem se dar conta de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está conosco, através da presença do Espírito Santo, para poder nos orientar. Às vezes a gente está em casa, nossos filhos, hoje em dia, gostam muito de assistir uma televisão, né? Está aí a mídia, né? Ensinando tanta coisa ruim, os filhos no celular, no computador, na televisão, tanta coisa para eles preencher o seu tempo. E às vezes a gente esquece que os nossos filhos precisam também receber um pouquinho da porção daquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E muitas das vezes eu me deparo, lá em casa não é diferente, tenho filhos, né? E assim, a pré-adolescente, uma jovem, e às vezes a gente precisa estar ali, vamos louvar um pouquinho, vamos orar um pouquinho, vamos ler um versículo. Às vezes a gente mesmo se depara com aquele dia que não está a fim de ler a palavra, não está a fim de orar, de cantar, mas é importante pedir ao Senhor que traga nossa mente cativo. Nossa mente cativo para que, além da nossa mente adorar o Senhor, nós também poder derramar sobre os nossos filhos um pouquinho daquilo que o Senhor tem trazido à memória. E assim a gente pode pegar a palavra do Senhor, um versículo que a gente, ou um capítulo que a gente lê em casa, a gente pode estar nos alimentando e também compartilhando com a nossa família. Às vezes a gente olha as pessoas, né, parentes, familiares e fala: mas esse não tem jeito, eu já falei. O Senhor nunca desistiu de nós, né? Por mais que nós passamos por momentos difíceis, situações difíceis na nossa vida, situações de desânimo, né? Como já foi falado aqui, o Senhor está sempre conosco. A gente vivemos de fase, mas na fase das nossas vidas não pode nunca estar longe da presença do Senhor. Se a gente para analisar, hoje a gente está alegre, amanhã a gente pode estar cabisbaixo, né? E assim sucessivamente. Mas não podemos esquecer que o Senhor está à frente, o Senhor tem controle de todas as coisas. E que nós precisamos, sim, consagrar nossas vidas na presença do Senhor em oração, meditação da palavra. Nós podemos cantar um louvor dentro da nossa casa. Mas um louvor já escuto quase a semana toda na igreja. Mas às vezes não basta só ouvir. Nós precisamos usar os nossos lábios para adorar ao Senhor. Porque a própria palavra de Deus nos ensina que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, né? E quem louva a Deus se alegra. Quem louva a Deus está espantando males que muitas das vezes tentam nos afligir. Está espantando desânimo, espantando tristeza, depressão, angústia. Às vezes o louvor vem em nossa mente para a gente poder adorar a Deus. Às vezes, muitas das vezes é livramento para situações que talvez a gente não saberia como agir. A gente poderia estar usando de forma, aquela situação, agindo de forma incorreta. E o louvor vem para nos consagrar, né? Então, quando nós louvamos ao Senhor, nós também podemos ajudar os nossos filhos, seja esposo, marido, a também estar adorando ao Senhor, ligando um som em casa, botando um louvor ali baixinho, sabe, até mesmo entoando uma música de adoração ao Senhor. E ali a gente está trazendo à mente dos nossos filhos, trazendo à mente dos nossos esposos a palavra do Senhor através do louvor. Porque Deus diz que na palavra dele que não é por força nem por violência. Então nós podemos buscar no Senhor estratégias que nós possamos estar ministrando com amor, né, e em amor, porque o Senhor nos ama. E aquele amor que nos alcançou, nós também desejamos que alcance os nossos. E nós não podemos desistir, não podemos nos distrair. Às vezes a gente vê nossos filhos sentados à frente da televisão ou de um computador e fica, mas desliga um pouco. Nós precisamos falar isso, desliga um pouco. Né? Os filhos, muitas das vezes, reclamam e às vezes a gente... fica, está reclamando e não quer ter trabalho, mas é importante, não é ter trabalho, é cuidar. É ter cuidado com a herança que o Senhor nos deu. Nosso marido, quando sai para trabalhar, falar agora um pouquinho para as esposas, é importante que a gente declare sobre ele uma palavra de bênção,
uma palavra de vitória, falar que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor te abençoe no trabalho, que o Senhor possa estar contigo, né? Que a luz do Senhor resplandeça sobre o seu rosto, que Ele te guarde na ida e na vinda, durante. E assim a gente vai a cada dia declarando, buscando um versículo para declarar, sabe? A gente pode memorizar um versículo e declarar ali para o nosso esposo, nossos filhos, quando está saindo de casa para resolver alguma coisa. E ali a semente do Senhor está sendo lançada sobre aquela terra. E uma hora vai frutificar, uma hora vai encher de galhos, vai dar frutos também. E uma hora você vai colher esses frutos. Aleluia, glória a Deus. Eu anotei umas coisas aqui sobre consagração, né? Falei sobre consagrar a mente dos nossos filhos. E esse tema fala sobre consagração, convicções e compromisso e comunicação. A consagração aqui eu já falei o que é, e a convicção, biblicamente, ela pode ser entendida como uma palavra sinônimo da palavra fé. E eu fui buscar na Bíblia um versículo que fala sobre convicção. Convicção é forte certeza. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, convicção e fé andam juntas. Nós precisamos a cada dia buscar essa convicção para que a gente possa estar cuidando do nosso lar, cuidando da nossa família. Porque às vezes nós nos vemos como uma tarefa árdua, né? Vemos, estou diante de uma tarefa árdua, difícil. Nem sempre. Porque se a gente estiver ali no caminho do Senhor, consagrando as nossas mentes, nossos corações, buscando no Senhor o alimento para a nossa vida e compartilhar aquilo que a gente tem aprendido, apenas compartilhar, não se torna difícil. Ontem, essa semana mesmo em casa, eu estava lendo uma palavra e assim eu me alegrei muito, porque foi uma palavra da qual eu fui ler para mim e o Senhor me deu entendimento para que eu pudesse estar compartilhando na minha casa. Foi até em Mateus, capítulo 2, se eu não me engano, que falava sobre Maria, né, estar noiva de José. E ali Maria, ela desejava algo, ela tinha planos, ela estava para casar, ela queria casar. Só que ela precisava primeiro cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Ela noiva, o anjo do Senhor apareceu para ela falando que ela ia gerar um filho. E ali ela aceitou, ela em momento algum hesitou em aceitar a vontade de Deus. Ela primeiro cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dela, que era aceitando gerar aquele filho, para depois se casar. Ela colocou a vontade do Senhor à frente da vontade dela. E assim ela foi abençoada de tal forma que ela fez a vontade do Senhor e ainda alcançou aquela bênção que ela tanto desejava, que era casar com José. E assim é hoje na nossa vida. Nós muitas das vezes colocamos à frente da vontade de Deus a nossa vontade, sem perguntar se é da vontade de Deus. Às vezes pode até ser, mas Deus diz, não é para agora, não é para hoje. Você ainda precisa ser cuidado, ser tratado para quando receber a bênção, você saber valorizar, saber tomar posse. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente quer toda a nossa família nos caminhos do Senhor, mas às vezes a gente também se deixa ser pedra de tropeço. Em vez da gente declarar palavras de vitória, palavras de bênção sobre aquela vida, a gente só fica, céus, vida, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, não faz isso, não faz aquilo, é isso. Só palavras negativas. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos alimentar nossa mente com tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto. E às vezes os nossos olhos naturais tentam mostrar o contrário. Tenta fazer com que a gente veja derrota, veja miséria, veja tristeza. E não é assim. Precisamos olhar com os olhos do Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, me dê os teus olhos, unge os meus olhos, para que eu veja como o Senhor vê. Unge os meus ouvidos para que eu ouça como o Senhor ouve. Dá-me um coração igual ao teu,
para que no meu lar também as pessoas possam ver quão grande é o teu amor por nós. E que para isso eles vêm, que por causa disso eles vêm também te buscar, vêm sentir sede de ti, desejar estar na tua presença e te conhecer cada dia mais. E a família nos caminhos do Senhor é promessa de Deus para nossas vidas. Em Atos capítulo 27, capítulo 16, versículo 27 ao 34, quem puder pode abrir. Atos 16, versículo 27 ao 34. Diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui, esse centurião, ele, carcereiro, né? Ele recebeu a palavra do Senhor. E ali ele aceitou ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Só que ele não guardou só para si. E ele não sabia como fazer para que os da sua casa também fossem alcançados. E ele perguntou: o que posso fazer? Então ali Paulo e Silas se reuniram com a família desse centurião carcereiro. E ali eles puderam, não só ele, mas toda a família, conhecer ao Senhor e se render aos pés do Senhor. Porque ele desejou em seu coração também que a família fosse alcançada e não só ele. E ali eles puderam se alegrar. Aqui o Senhor salvou toda a família desse carcereiro. E hoje não é diferente conosco. Aqui eles se encontram desanimados, desapercebidos, achando que meu filho está assim, meu filho está de tal forma, eu não sei o que faço, procurando falhas em si, achando que o erro está em si. Há um tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que há um tempo. E nós não podemos desanimar, não podemos esmorecer. Precisamos estar cada dia nos consagrando ao Senhor, para que a nossa fé seja renovada e que assim possamos crer verdadeiramente que o Senhor trará cada um dos nossos para a presença dEle. Porque é através da salvação em Cristo que eles um dia irão morar conosco lá na glória. E que nós possamos tomar posse dessa palavra. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos?